Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de inglês dessa semana e hoje eu trouxe um assunto para revisar com vocês, que é personal pronouns, que são os pronomes pessoais. Gente, isso causa confusão, vocês nem imaginam. Lá na frente, quarto, quinto ano, quando eu pergunto o pronome que o aluno não sabe, eu fico, vixe, não prestou atenção nos anos anteriores. Então assim, né, vocês já sabem que é um assunto importante que serve como base para os próximos anos que forem estudar inglês, tá? Então olha só, pronomes pessoais, normalmente são pronomes que são sujeitos na frase. Que é isso, professora? Sujeitos é aquela pessoinha que faz alguma coisa, né? Ou seja, a oração ela precisa de um verbo e precisa de alguém para praticar aquele verbo. A pessoa que pratica aquela ação é o sujeito. Então, olha só. Trouxe aqui essas imagens para vocês, para que fique bem claro. Então, presta muita atenção. A primeira pessoa ali, que está com a mãozinha no peito, aqui, ela está querendo dizer eu. Tá? E isso em inglês é uma letrinha só, que é o I maiúsculo. Não pode ser minúsculo nunca, nem que esteja no meio de uma frase, ele tem que ser maiúsculo sempre, tá? Como o pronome é assim. Então, eu em inglês, repita comigo, I. Você aqui do lado tem uma mocinha apontando assim pra frente, né? Como se fosse para quem estivesse olhando para ela. Então, you é você, you. Aqui eu tenho um garoto e uma garota, e aí é um conjunto, né? E para isso eu chamo de they. Poderia ser dois garotos, ia ser a mesma palavra. Poderia ser duas garotas, ia ser a mesma palavra. Porque no português a gente tem diferença, eles e elas. No inglês a gente vai utilizar uma palavra só, they, tá bom? E esse aqui, ó, we, tem um bichinho no meio deles agora, mas não ficou tão claro essa imagem, mas eu vou explicar para vocês. We significa nós, ou seja, você está incluso nesse conjunto. Se você está falando de algumas pessoas separados, são eles, é they. Agora, se eu estou inclusa na ação, por exemplo, we are happy, nós estamos felizes. Então, we é nós. E it é utilizado para bichos, animais e coisas, até mesmo elementos da natureza. Nesse caso aqui, gente, vocês poderiam traduzir como ele, né, como um bichinho masculino, tá? Traduzir para o português, mas em inglês a gente vai usar o it, tá? Porque ele não é humano. E para animais, coisas, objetos, utilizamos o it. Esse aqui que é um garoto, vou utilizar o he. A garota, she. Lembrando que só quando for um, tá? Ou uma. Se for duas meninas, já vai ser they, tá bom? E então vamos lá. A gente também tem, quando fala um pouco de pronome, fala um pouquinho do verbo be. O que é o verbo be? Significa ser ou estar. E tem algumas diferenças para cada pronome, então observe bem. O I am, que é eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele é ele ou ela é ou está. E we are, nós somos ou estamos. You are, vós sois ou estáis, que na verdade aqui a gente pode entender como vocês, tá? E they are, eles ou elas são ou estão, tá bom? Então, você já sabe o que significa isso daqui. Agora, olha só, a tradução que eu acabei de falar para vocês, na verdade, essa aqui como fica na negativa. Então, se eu falasse para vocês que eu não tenho 10 anos de idade, por exemplo, eu utilizaria essa primeira expressão aqui. I am not 10 years old. Eu não tenho 10 anos. I am not 10 years old. Agora, you are not. Você não tem 2 anos. You are not 2 years old. Você não tem 2 anos, tá? Porque essa expressão que se não cabe aí, teacher, você não é ou você não está. Mas quando a gente fala de idade, a gente utiliza o verbo be, tá bom? Então vamos lá.
Percebam que todas elas aqui só foi acrescentar o not. E aí aqui colocou o não, tá? Não são ou não estão, em cada expressão. Vamos aos exemplos? A gente tem aqui, ó. I'm not your assistant. Eu não sou sua assistente. Ou I am not. Pode ser I'm not ou I am not. Agora, segundo exemplo. Bob isn't my brother. O Bob não é meu irmão. Your student is not here. Seu aluno não está aqui. We are not alone. Nós não estamos sozinhos. Tá? Então eu sublinhei cada frase dessa aqui para ficar um pouco mais claro para vocês. Na negativa, como que funciona essa expressão com o verbo be, tá bom? No presente, simples. Vamos com a atividade? Então olha só, coloca o cabeçalho de hoje, escreva o nome da teacher, activity e o enunciado. Choose the correct personal pronoun. Vocês têm aqui alguns pronomes entre parênteses, um certo e o outro errado. Vocês irão analisar a frase e empregar os pronomes corretamente. Dica que eu dou para vocês: observem o verbo be, am, are e is, tá bom? Ele vai quase que apontar o pronome correto para você completar a frase. Pausa o vídeo, copia, responde. Se não lembrou da regra, volta lá na parte da tabelinha do quadrinho que vai ajudar vocês. E aí então dá o play pra gente corrigir. Vamos lá, galera, ver como é que ficou isso? Então vamos lá. A letra A resposta correta é I. B, they. C, they também, só que com letra minúscula. D, he. E, you. F, it. E G, we. Galera, se vocês ficaram com dúvidas aí, é só entrar em contato, tá bom? Se não der para esperar até segunda-feira. Segunda-feira vocês sabem que eu estou no plantão aguardando vocês. E é isso, a nossa aula foi sobre os pronomes pessoais. E espero que vocês tenham entendido, tô com saudades e até a próxima aula. Bye, bye! Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos revisar o nosso conteúdo estudado até o momento. Então, vamos lá para a nossa revisão. Olha só, nós temos aí, com o passar do tempo, devido à ação da natureza e da sociedade, as paisagens mudam. Foi o conteúdo que nós estudamos até o momento sobre a diferença das paisagens. Paisagem natural e paisagem humanizada. Nós vimos a diferença dos dois aí, não é mesmo? Os elementos naturais, como vento, água dos rios, mares, oceanos e chuvas, atuam como agente de transformações das paisagens. Então, gente, como assim, professora? Não ficou muito claro isso para mim. Alguns alunos me perguntaram aí no nosso plantão. As paisagens, nós sabemos que elas têm diferenciações: paisagem natural e paisagem humanizada. Isso nós já sabemos. Assim como a paisagem natural, ela pode interferir no espaço urbano. Por exemplo, lembra que eu trouxe para vocês algumas fotografias relacionadas aí à enchente? A gente viu a enchente do Rio Madeira, quando ela invade a casa das pessoas, invade o espaço urbano. Essa paisagem, ela vai o quê? Mudar, vai sofrer transformação. Assim também como as pessoas, elas invadem a vegetação, o espaço natural, para ir fazer as suas construções, né? As suas casas, prédios e várias outras construções. Então ele está citando aí que os elementos naturais, aí ele dá os exemplos como o vento, a água dos rios, os mares, os oceanos,
chuvas, que é tudo elemento natural, eles também atuam como agentes de transformações, ou seja, esses elementos também podem aí modificar o espaço, seja natural ou cultural também, certo? A sociedade também transforma as paisagens para morar e realizar suas atividades. Atualmente, quase todas as paisagens do nosso planeta foram transformadas pela sociedade. Então, olha só o que nós estamos observando aí, que cada vez mais as pessoas estão ocupando o espaço natural para atender às suas necessidades. Impacto ambiental. O que é o impacto ambiental que nós aprendemos? É qualquer ação do ser humano que transforme as condições naturais e também o ambiente. A poluição é um impacto ambiental causado pelo ser humano. A questão do lixo, a questão das queimadas, tudo isso é considerado como impacto ambiental. Então, toda aquela atividade que possa agredir o meio ambiente, a vegetação, é considerado como impacto ambiental, certinho? Os impactos ambientais e a transformação da paisagem atingem um dos recursos naturais mais importantes para a vida no planeta, que é o que? A água. Nosso planeta ele é formado predominantemente por água, porém há pouca água disponível para o consumo. O que mais que nós aprendemos aí? Que tanto as atividades do campo quanto as da cidade são importantes para a vida na sociedade. Então ele vai relacionar o quê? Tanto com o campo como a cidade são os meios econômicos aí para o cotidiano das pessoas, para a vida das pessoas. Porém, é preciso que haja planejamento, responsabilidade e respeito no uso desses recursos naturais. O saneamento básico ele inclui o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, o escoamento de águas pluviais e também a coleta de lixo. A ausência ou insuficiência do saneamento básico ele pode causar aí diversas doenças, como diarreia, febre, verminoses, entre várias outras coisas. No Brasil, o saneamento básico é um direito garantido pela Constituição a todos os cidadãos. Porém, muitos municípios brasileiros ainda não são atendidos adequadamente. Outra questão aí, que as atividades domésticas consomem muita água e geram desperdícios que podem ser evitados. Atualmente, em especial nas grandes cidades, é cada vez mais frequente o racionamento desse recurso devido à sua falta aí nos reservatórios. Então a gente viu que muitas pessoas elas não têm tratamento de água, então elas utilizam as águas que passam aí pelos mares, pelos oceanos, né? Que são aí águas que muitas vezes as pessoas elas não têm um cuidado. Acontece o que? A poluição, joga lixo na beira do rio, polui o rio de várias outras formas, mas essas pessoas elas não têm consciência de que outras pessoas utilizam dessa água para a sua sobrevivência. Por isso a gente deve ter conscientização, né? Além também do desperdício de água ser muito grande com relação a essas pessoas que não têm acesso a uma água potável, tá bom? Então aí é o nosso conteúdo. E aí eu trouxe para vocês, olha só, acompanha aí a leitura no slide.
vocês o tratamento de água? Então, olha só, a produção de energia elétrica por meio das usinas hidrelétricas é uma importante contribuição dos rios. A utilização dos rios na geração de energia ocorre com a construção das usinas hidrelétricas em determinados trechos do seu curso. Nem todos os rios eles são propícios a abrigar tais usinas. Isso porque é necessária existência de desníveis, fato que favorece a implantação de quedas artificiais. Então ele vai tratar aí sobre a geração de energia, que nem todos os rios eles são propícios a produzir energia. E aí ele vai trazer o seguinte, que o Brasil passou a produzir energia elétrica a partir das usinas hidrelétricas somente na primeira metade do século XX. Desde então foram construídas várias, são elas delas que vem grande parte da energia gerada no país. Então nós temos um exemplo aí da usina, né, hidrelétrica. Nós temos o reservatório, o canal, o duto, a casa de fosso, gerador, turbina, as linhas de distribuição de energia e o principal, que é o rio, né? Então esse daí é um exemplo de como é gerada a energia através da usina hidrelétrica. Fechando aí, ele vai tratar como é que funciona essa geração de energia. A força da água em movimento é conhecida como energia potencial. Essa água ela vai passar por tubulações com força, com muita força e velocidade. E aí ocorre a transformação da energia potencial, que é a energia da água, em energia mecânica. As turbinas em movimento estão sempre conectadas ao gerador, que é responsável pela transformação da energia mecânica em energia elétrica. Normalmente, as usinas hidrelétricas são construídas em locais distantes dos centros consumidores. Esse fato eleva os valores de transporte de energia, que é transmitida aí por fios até as cidades também. Então aqui a gente tem um exemplo da energia hidrelétrica, e aí ele vai tratar de como é distribuída a energia hidrelétrica em todo o mundo. As nações que possuem grande potencial hidráulico são os Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rússia e China. No Brasil, mais de 95% da energia elétrica produzida é proveniente de usinas hidrelétricas. Então, só para vocês conhecerem, né, que a água ela é tão importante aí que ela também faz a energia chegar às nossas casas, a casas de muitas pessoas, além também do consumo, tá bom? Então, só para o conhecimento de vocês aí, ok? Por hoje é só. Muito obrigado, bom estudo para vocês e até a próxima aula. Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu estou bem feliz porque na semana passada, na quarta-feira, eu encontrei alguns alunos aqui na escola. Fiquei bem feliz de ter revisto cada um deles e cada um de vocês, tá bom? Parabéns para vocês que vieram participar da oficina, tá? Muito bem para vocês. E vocês também perceberam que não é tão difícil, né? Essas situações a qual nós estamos passando é complicado, mas também nós não podemos ficar doentes, né, com esse problema que está acontecendo. Nós precisamos ter um pouco de flexibilidade, tá bom? Claro que não é obrigado vir na escola, não é obrigado de jeito nenhum, né? Em nenhum momento a escola está obrigando as crianças virem para a escola.
Mas assim, se puder vir participar, se distrair um pouco, né? Venham, é bom para vocês, tá bom? Vamos lá então começar a nossa aula de hoje. Nós estamos na atividade na página 45, 46, 47, sobre sinopse. O que será essa palavra sinopse? Quem sabe me dizer aí? Quem já leu aí o livro, abriu o livro, já leu e pesquisou o que é sinopse? Vamos lá ver o que é? Tem uma mensagenzinha, uma oraçãozinha que diz assim: te entrego este dia em tuas mãos, Senhor. Abençoe minha casa e minha família. Amém. Porque nós devemos o quê? Agradecer ao Papai do Céu todos os dias, né? Por estarmos vivos, estamos com saúde, estamos andando, né? Tudo isso devemos a quê? Agradecer a Deus por estar com a nossa família, por ter o nosso alimento todos os dias, né? Então, vamos agradecer. Então, antes de começar a sua aula aí na sua casa, você faça a oração e agradeça ao Papai do Céu, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós vamos agora descobrir o que é sinopse, né? Vou passar aqui primeiro, depois eu volto aí. Vamos lá. Vamos primeiro descobrir o que é sinopse. Então, tem aqui, ó. O texto lido, que é o texto que nós vamos ler agora, é uma sinopse, ou seja, um texto geralmente curto que apresenta o resumo de uma obra, ou seja, uma obra é um livro, além de outras informações sobre sua produção. Então, nós vamos agora aprender como é e o que é uma sinopse, tá bom? Vamos montar. Então, ele diz aqui que é um texto curto que apresenta o resumo de uma obra, ou seja, eu monto uma sinopse de um livro. Por exemplo, eu posso montar um teatro com um livro, aí eu faço uma sinopse, faço uma ficha daquela obra, né, para me poder apresentar, ok? Então, vamos lá. Agora nós vamos voltar lá no textozinho para a gente fazer a leitura, tá bom? Vamos lá. Ele diz assim: História de Índio é o nome da leitura que nós vamos realizar. Aí ele diz: autor é o Daniel Munduruku, ilustrador Laura Beatriz, tá? E diz assim: um conto sobre a cultura Munduruku, crônicas e depoimentos sobre as experiências vividas pelo autor no chamado Mundo dos Brancos, além de informações gerais sobre a diversidade étnica do Brasil indígena. Então, vocês já perceberam que nós vamos falar sobre os índios, uma tribo aqui, né? O Munduruku é o nome dessa tribo. A apresentação, olha aí, ó, presta atenção na ficha técnica aí. Apresentação. Na primeira parte, esse livro traz um conto da cultura Munduruku. O menino que não sabia sonhar. Fala que Caxi, um garoto como outro qualquer, exceto pelo fato de o pajé tê-lo escolhido como seu sucessor, para ser iniciado nos segredos da pajelança. O pajé que ensina que é preciso sonhar, pois nos sonhos residem os grandes mistérios da vida. Eu sempre digo para vocês que nós precisamos o quê? Sonhar. Só que quando eu faço isso, quando é que eu faço isso? Quando eu leio um livro. Eu leio um livro, eu sonho, eu viajo, não é verdade? Então o pajé diz aqui para o menino, para o indinho, que ele precisa o quê? Sonhar, né? Aí ele diz assim: residem os grandes mistérios da vida. Aqui, talvez pela primeira vez no Brasil, a cultura indígena é apresentada do ponto de vista de um dos seus integrantes. Em seguida, o autor relata com bom humor suas experiências no mundo dos brancos. E comenta a situação dos povos indígenas do Brasil. A edição inclui desenhos de crianças indígenas e fotos de aldeias Munduruku, tá? Então vamos lá. Aí agora
é a sinopse, né? Agora você lê o textozinho lá da apresentação da obra, né? E que ele retirou. Aí ele colocou aqui uma ficha técnica, ó, ficha técnica. Ele diz assim: o título original, História de Índio. Página 72. Então ele usou essa história lá no livro da página 72. Formato, ele colocou o formato. Peso, acabamento, brochura, está dizendo como que é o livro. Ele é de arame, ele está dizendo que é de brochura, então ele não é de arame. Lançamento, que ano foi lançado? 16/8/1986. INBN, ISBN, é uma numeração que eles têm lá. Selo, Companhia das Letrinhas. Então, essa é a ficha técnica da sinopse, tá? Sinopse. A história de índio disponível, tem aqui o endereço da onde ele tirou, né? Tem embaixo aqui, endereço eletrônico, que se você quiser você pode pesquisar a história, tá? Vamos lá. Agora nós vamos para a atividade, que ele diz assim: esse texto faz a descrição e apresentação de quê? De um filme ou de um livro? Ele faz a descrição de um livro, mas você poderia fazer a descrição de um filme também, se você quisesse, tá? Inclusive, quando você vai assistir um filme, você pode observar que antes de começar, você pode olhar lá a ficha técnica, né? Vem dizendo lá quem é o autor, quem é o personagem principal, quantas pessoas participam desse filme. Vem dizendo tudo lá. Isso aí é chamada sinopse, tá? Releia a referência do texto. O texto, ele foi publicado, está perguntando se o texto foi publicado. Foi sim, ó, foi publicado no site da editora Companhia das Letras, que tem lá embaixo, que você pode pesquisar, se quiser, tá? Qual é a finalidade desse texto? Ele está perguntando. Qual é a finalidade desse texto? É contar ao leitor tudo o que acontece para que ele não precise ler o livro? Não. Informar sobre o conteúdo do livro a fim de divulgá-lo para os leitores. Então ele está dizendo que a finalidade desse texto é informar o conteúdo do livro a fim de divulgá-lo para os leitores, para que os leitores tenham interesse em comprar o livro, para saber mais sobre essa tribo Mundukuru aí, tá? Mundukuru. Aí ele diz assim: o texto é dividido em partes, o livro, tá? Relacione cada parte com a descrição correspondente. Letra A, identificação da obra. B, apresentação. E a C, ficha técnica. Então tem 3 partes aí, tá? O texto é dividido. Resume o conteúdo do livro, lá na apresentação. Informa a respeito da produção do livro, lá na ficha técnica. Lá na ficha técnica você tem a produção do livro. Apresenta o título do livro, sua autoria e um panorama geral do que o livro contém, lá na identificação da obra. No momento que você identifica a obra, você tem tudo isso aqui: a apresentação do título, do livro, sua autoria, quem é o autor desse livro. Vocês observam que lá no começo do texto tem lá quem escreveu, né? O autor e a ficha técnica deles todos, tá bom? Então, por aqui vocês conseguem identificar, tá? Letra A é a apresentação do título do livro, sua autoria e um panorama geral do livro que o livro contém. Letra B resume o conteúdo do livro, que é a apresentação. E C é a ficha técnica e informa a respeito da produção do livro, de como ele foi produzido, tá? Vamos lá. Complete o quadro com dados da obra que está sendo divulgada. Então nós temos o título, o autor, o ilustrador e a editora. Então todos esses aqui fazem parte de quê? Da ficha técnica, tá? Título, História de Índio. Tá lá, né? O título vocês observaram lá no texto, História de Índio. Autor, Daniel Munduruku, é o autor do livro. Ilustrador é a Laura Beatriz. A editora
Companhia das Letrinhas. É o nome da editora que produziu o livro, tá? Editou o livro, quer dizer. Aí ele diz assim, caso você deseje comprar ou emprestar esse livro de uma biblioteca ou uma livraria, que informação você daria ao bibliotecário ou ao vendedor? Que informação você daria para eles, para essas duas pessoas, para identificar o livro que você quer, a obra que você quer comprar? O título da obra ou o nome do autor. Quando você fala o nome do título ou o nome do autor, certamente a pessoa que está lá para lhe atender, ela já sabe qual é o livro que você está procurando, qual é a obra, tá bom? Vamos lá. Esse é um livro apenas de histórias literárias? Ele está perguntando. Explique sua resposta. Não, ele não é um livro só de histórias literárias. Além de contos, há crônicas, depoimentos e diversas informações sobre a cultura indígena. Então, esse é um livro que tem informações sobre a cultura indígena, tá? 8. O texto fala de cultura Munduruku. É aldeia Munduruku e aldeia Munduruku. O que você imagina que seja Munduruku? O que você acha que significa essa palavra? Pelo contexto, é possível deduzir que Munduruku é o nome de um povo indígena, né? É o nome de uma tribo indígena, tá? Então, na número 9, na apresentação do texto lido, há informações sobre um conto. Presta atenção. Quem é o personagem principal dessa história? Ele está perguntando quem é o personagem principal dessa história. O que se fala sobre ele? O garoto Caxi é indígena, pertencente à aldeia Munduruku. Esse personagem é o escolhido para ser o novo pajé da tribo. Então, aqui ele diz que o personagem principal dessa história é o garoto Caxi, que é o indígena que foi escolhido para substituir, ser treinado para substituir o pajé, né? Que aspecto positivo dessa história é ressaltado? O que é positivo nessa história, ele está dizendo? O que ressaltou, o que chamou mais atenção aí nessa história? A cultura indígena é narrada sob o ponto de vista do próprio indígena. Então, essa cultura que ele narra lá nesse livro é contada por um indígena. Então, ele mesmo narra a história dos indígenas, né? Porque os aspectos destacados do conto foram os positivos, ele está perguntando. Por que os aspectos destacados foram os positivos? Porque isso desperta no leitor a curiosidade para ler o livro. Então, cada ponto positivo que foi destacado lá nesse livro, ele desperta cada vez mais a curiosidade do leitor, tá? Aqui, como vocês viram, eu já falei para vocês que é sobre o que é a sinopse, né? Que é um texto lido. O texto lido é uma sinopse, ou seja, um texto geralmente curto, que não é muito grande, que apresenta resumo de uma obra, além de outras informações sobre sua produção, como eu já dei exemplo para vocês. Quando vocês vão assistir um filme, lá tem a sinopse que você pode ler a história, um resumo daquele filme que você vai ler, né? Então, aqui na 10 ele diz assim: você sentiu vontade de ler História de Índio, do escritor Daniel Munduruku? Por quê? Você teve curiosidade? Ficou com vontade de ler uma obra dele? Exponha sua opinião para os colegas e os professores e ouça as opiniões deles. Isso aí é uma pergunta pessoal que foi feita para você, tá? Eu espero que você tenha entendido aí essa aula, tá? Você relê novamente o conteúdo com mais atenção, tá? Aí você pode voltar, colocar o vídeo e prestar bem atenção. Lembrando a vocês que ao momento da aula você não pode estar deitado, né?
você senta numa mesa como se você estivesse na sala de aula. Porque se você está fazendo a sua aula deitado, você fica cansado, você fica de mau jeito, você fica com preguiça, você dorme, né? Aí você não vai prestar tanta atenção. Então, chegou o momento de assistir sua aula, sente na mesa, fique à vontade, tá? Não fique deitado, ok? E fica aqui uma mensagem, uma frase para você dessa aula de hoje. Ganhamos a vida através do que recebemos. Fazemos uma vida através do que damos, né? Então nós só recebemos aquilo que damos. Se eu for dar só pancada, eu vou receber só pancada. Mas se eu der amor, eu vou receber o quê? Amor, com certeza. Boa aula para vocês e até mais.